Vamos lá novamente, recomeçando aqui, segundo áudio. Bora lá, começar tudo de novo. Tudo de novo aqui. Bora lá, Fernando. O pessoal acho que vai entrando aqui aos poucos. Deixa eu ver que tem ali o limite aqui, né? Caiu, professor? Isso, caiu, mas levantou, varão. Aqui eu justo caio Levantou. e se levanta. Deixa eu só dar um toque para os irmãos aqui. Vamos lá. Tem que ter um limite aqui, né, do tempo. Deixa eu ver. Deixa eu instruir os irmãos aqui pelo WhatsApp, pelo grupo, para que eles possam, então, entrar novamente. Segura um pouquinho aí. Viviane de novo aqui, está entrando. Bora lá. Vamos lá. Pronto, coisa boa. Todo mundo está se conectando novamente. Pronto, voltou, Vivi. Bora lá, todo mundo de novo. Ninguém foi arrebatado, graças ao bom Deus. Uhul! Voltei! Pensei que tinha acontecido arrebatamento e eu fiquei. Olha que medo. É um perigo, né, irmão, quando acontece esses negócios. Não, né, Karen? Não, né? Acontece aqui, eu falo, meu Jesus, os irmãos foram e me deixaram aqui sozinho para enfrentar a tribulação. Não façam isso. Eu te liguei, eu já falei, já na hora, eu falei, não, deixa eu ligar pro professor, vambora, senhor, vambora. Quero ver a turma toda lá no céu comigo. Não é? Vamos combinar assim, então, amados? Não, ninguém vai assim sem o outro, né? Olha a princesa ali, coisa boa. Ninguém vai sem o outro, tá? Não vamos ser arrebatados assim e deixar ninguém para trás, não. Por favor, vocês me ajudam aí. Ou vai todo mundo ou não vai ninguém. É assim o negócio. Não, mas vai todo mundo. Bom, acho que só falta a Maíra aqui novamente, né? Vou ver se ela se conecta de novo aqui. Ai, meu pai amado. Vamos lá, Maíra. Oi? Oi, Vivi, falou alguma coisa? Não, eu falei, cadê a Maiana, né? A Maiana, né? Deixa eu ver, eu não sei se ela compreendeu aqui que caiu. Ah, tá aqui, ó. Tá vindo de novo. Pastor Rodrigo também. Eita. E quem que estava mais aqui que eu não sei? A Maíra, Pastor Rodrigo. Tá voltando aí. De volta novamente. A Maíra, Pastor Rodrigo e Ednei. Oh, mano, coisa boa. Então, ninguém foi arrebatado, né? Estamos aqui todos juntos. Então, vamos lá. Ou todos somos. Oi. Ou todos somos. De repente a gente está no céu e não sabe, né? Ninguém vocês... foi, ou todos foram. Dá uma pausazinha, abrir um parênteses aqui, amados. Não tem nada a ver com a aula, mas a gente está nesse ambiente descontraído mesmo, é familiar o negócio, né, de comunhão. É interessante, assim, que o céu não é um lugar para onde a gente vai, né? O céu é um lugar, inclusive, transitório, né? Não é um lugar definitivo. E o céu, vocês sabem disso, né? Não sei se vocês sabem, mas o céu não é um lugar onde a gente vai definitivamente, é uma antessala. É transitório, é momentâneo. Nós vamos para outro lugar em escatologia, em teologia. Na escatologia a gente trata disso aí. Não só isso, mas o céu, na verdade, o que importa no céu não é o céu. O que importa no céu é quem está no céu, né? Então, o que nos importa é Jesus. Então, se Jesus falar para a gente, vamos para o inferno, André? Quando demorou, Jesus, vamos agora. Porque eu sei que se Jesus chegar no inferno, apaga o fogo, expulsa o diabo, aquilo vira uma maravilha. Não é? Então, não Com certeza. Não é, Fernando? Então, assim, não é o lugar, né, amados? Não é para onde nós iremos. Não está escrito isso. Era para quem nós iremos, né? Só tu tens, Jesus, a palavra de vida eterna. Então, céu, terra ou qualquer outro lugar, não importa o lugar. Com quem nós estamos, é com Jesus. Como que será o céu sem Jesus lá? Será um inferno, né? Será um inferno sem fogo. É isso mesmo. Né? Isso mesmo. Será um inferno com ar-condicionado, talvez. Mas vamos lá voltar aqui o que nos interessa e o que nos trouxe aqui, que é essa reflexão. Vamos lá, queridos.
Então, eu parei sobre a observação analítica, né? A gente deve fazer essa observação e essa análise para que possamos, então, levar essa pessoa a uma mudança de comportamento, tá? Deve desembocar nessa provocação. Então, quando a gente observa, a gente faz a análise, nós devemos, então, o fim último, né? Lógico, eu não estou falando de um comportamento mudado apenas como um adestramento, amados. A palavra, alguns não gostem, né? Se refere a você fazer com que animais, né, irracionais façam coisas, que é adestramento, mas quando a gente leva uma pessoa apenas a mudar de comportamento sem o entendimento e sem aquilo sendo tratado, então é apenas um adestramento. É como a religião também, pega as pessoas e fazem elas fazerem algumas coisas, terem alguns comportamentos, mas não como fruto de um entendimento, né? E sim como uma orientação religiosa. Não é isso que nós pretendemos fazer. Ah, vá lá e faça isso, isso e isso. Claro que o comportamento deve ser externado, mas sempre como fruto, como resultado de um entendimento que foi atingido e transformado lá. É na natureza, é na ferida mesmo. Tá certo, amados? Não é uma coisa superficial. Então, essa é a ideia aqui, a gente levar essa pessoa uma mudança de comportamento, mas pelo fato que nós atingimos o problema, né? Só algo superficial, para que a pessoa vá lá e tenha alguns comportamentos achando que isso é suficiente. Porque se o problema não foi tratado, ele volta mais cedo ou mais tarde, né? Porque o comportamento nós conseguimos tê-lo até certa medida, até certa situação, quando não foi tratado o problema de fato no interior da pessoa. Então eu posso, de repente, ir lá e abraçar a pessoa. Posso até tratá-la bem momentaneamente. Mas se não foi tratada a causa, né, daqueles maus tratos e etc., então vai surgir momentos que a gente vai voltar àquele problema. A pessoa vai voltar àquele problema, porque não foi tratado. Ela só foi adestrada a ter um comportamentozinho, né, sem, inclusive, não somos nós, amados, que falamos para a pessoa faça isso ou aquilo. Nós, junto com essa pessoa, nós construímos, então, e ela precisa ter a compreensão, concordar que aquilo precisa ser feito, a gente só dá um empurrãozinho, né? É só como se fosse mesmo assim, ajudar um pouco. Deixa eu ver aqui, tem mais um tentando se conectar aqui. Tranquilo, entendeu a minha proposta? Podemos seguir? Vamos lá? Então, é preciso sempre estar atento ao estado emocional do aconselhado. Muito importante isso aqui, tá? Puderem anotar alguma coisa aí. É preciso sempre estar atento ao estado emocional do aconselhado. Raiva, perceber algum trauma, frustração, mágoa, alegria. Isso é expresso por palavras, ou até de uma forma irônica. Então, esteja atento, perceba o estado emocional da pessoa. Porque quando ela fala em tal situação, em tal pessoa, expressa raiva, expressa uma mágoa, né? Expressa uma frustração, ou até mesmo uma alegria. Por que que tocar naquele assunto, naquela pessoa, ela expressa tal e tal emoção? Tem alguma coisa aí. Então, a gente precisa observar esses pontos. A palavra vai denunciar, né, essas emoções e a gente precisa saber o porquê que a pessoa está. Inclusive, queridos, nós falamos, foi na primeira aula, a Karen que destacou isso, essa questão da linguagem corporal, né, ou gestual. Então, quando a pessoa fala a respeito de situação ou pessoa, a expressão do seu rosto, né, por que que ela se expressa daquela forma? Né? Então, a gente precisa sempre estar fazendo essa leitura aí para saber o estado emocional dessa pessoa, para que se trate aquilo lá. As emoções denunciam, né, o que está de fato no íntimo lá. Então, eu odeio fulano. Por que você odeia fulano? Né? Acho que Deus não se importa comigo. Por que essa pessoa acha que Deus não está nem aí para ela? Ninguém sabe o que eu estou passando. Vira e mexe, as pessoas expressam assim, né? Ninguém me entende, ninguém me escuta, ninguém entende meu problema. Então, essas falas vão denunciando esses estados emocionais e, por trás disso, tem, de fato, a raiz do problema, né? Ou, pelo menos, nós estamos chegando perto da raiz do problema. Então, sempre estar atento a essas palavras, essas expressões e o estado emocional. Porque é bem possível, então, que a partir disso, a gente está chegando próximo do problema. Diga, Karen. Pode falar, minha amada.
Nós temos hoje, nesse período de pandemia que nós estamos passando, o que tem acontecido muito, por mais que a diferença, que a distância seja grande em relação ao culto, às igrejas, a estar numa igreja parede, e as pessoas ainda não têm entendido que nós somos a igreja, independente de estarmos lá, que eu estou achando isso bem interessante, esse distanciamento, a necessidade do que está acontecendo em relação ao aconselhamento que eu tenho percebido é a distância que ainda acontece hoje do liderado do líder com seus liderados, ou seja, dos pastores com suas ovelhas e assim por diante. Aí, nessa questão do aconselhamento, os jovens, eu trabalho muito com jovens, adolescentes e crianças, eu não trabalho muito com a fase adulta. Tem muitos jovens hoje sentindo essa falta de estar em comunhão com a igreja, de estar lá naquela batida, naquela pegada. E aconteceu comigo, né, até mesmo essa semana, de chegar a mandar, conversar, e o retorno, o feedback não tem, até mesmo dos próprios familiares. Não está tendo essa ajuda, porque quando vem alguém pedir um conselho, Deu uma travadinha. uma ajuda, Sim, a gente faz conforme toda essa estrutura que está sendo apresentada. Mas o feedback da família é muito importante, porque o que a pessoa está fazendo é o reflexo da sua casa. E a casa acaba não trazendo até mesmo para a gente o reflexo do que está acontecendo, porque aí a pessoa que está passando pelo caos, que chega ao ponto de fazer ou de falar, mas às vezes não é a pessoa em si, não estou dizendo todos, às vezes não é a pessoa, e sim a falta do direcionamento ou a falta de estrutura da casa. Aí eu não estou jogando para os líderes ou para os pastores, eu estou dizendo que esse distanciamento, esse afastamento da igreja matéria, está prejudicando muito, porque a distância que nós temos para encurtar, que é o zap, eu até uso na minha casa muito, nós estamos a um zap de distância, não está fazendo que tenha esse abraço, esse aconchego. Porque até então todas as frases do nosso curso estão sendo somente envolvido adultos. Sim. Em algumas palavras atrás foi alguma coisa que aconteceu na infância, mas e agora? Eu quero me preparar para as crianças, para os jovens, para os adolescentes. E agora? A minha busca desse curso do aconselhamento é para os jovens. O feedback que eu quero em relação a ele, porque os adultos, eles conseguem buscar os seus próprios caminhos. Os adolescentes se calam, eles se travam. E eles passam por situações também muito difíceis, mas não são vistos. Crianças chegam a pedir aconselhamento. Crianças, eles pedem. Eu sou tia de Salinha, sou diaconisa, da onde eu sou, mas eu sou tia de Salinha. Vocês não são, eles pedem esse socorro em silêncio. E aí? Sim, os sinais, Vamos, turma. Os sinais, né, Karen, eles são dados, de fato, desde a mais tenra idade, né? Então, a criancinha lá de seus 1 ano e pouco, 2 anos, já pode expressar como reflexo da convivência familiar, né? A gente até fala que a gente conhece a família lá pelo comportamento, muitas vezes, da criança. Isso não é uma regra, né? Isso não é uma regra inflexível, mas, de fato, isso é uma constatação. Então, um ambiente muito agitado, tem exceções, meus amados, tá? Eu estou falando aqui no geral. Um ambiente onde há muitas discussões, muito tratamento desrespeitoso, né? Isso reflete na criancinha desde a mais tenra idade. Até a gente brinca numa situação que aconteceu, que a família lá, o casal, convidou o pastor para jantar na casa deles, né? E eles adestraram a criancinha lá para aquele momento. Então, falaram, você fica quietinha, né? Tentaram refrear o ímpeto, já conhecendo a criancinha, então, de 4 aninhos lá, uma princesa, uma menina. E na mesa, assim, ela pediu, estavam conversando, e ela pediu bem, sabe, bem delicadamente, né? Me passa o sal. E ninguém ouviu, né? Conversando, e ela, me passa o sal.
E ela se irritou. Na terceira, quarta vez, ela deu um grito: me passa o sal, eu vou cortar a cabeça de um. Todo mundo olhou assim, espantado. O pastor olhou, ninguém falou nada. Tudo bem, segue o jantar. E ela tentando se segurar ali, porque os pais deram a dura, né, nos bastidores e tal. E aí ela olhava no rosto do pastor e ia atrás e olhava na nuca. Olhava no rosto do pastor e ia atrás e olhava na nuca. O pastor olhou assim: ô, minha filha, o que está acontecendo, né? Por que você está olhando para mim e está indo olhando atrás da minha cabeça? Ah, pastor, porque eu estou procurando. Meus pais disseram que o senhor tem duas caras. Está procurando a outra cara, né? Então, assim, o que eu quero dizer com essa ilustração, com essa brincadeira, é que, de fato, dá mais tenridade. Aí, Karen, eu acho que a gente tem que ver as duas pontas. Essa ponta do período da infância e a outra ponta, eu estou falando de duas pontas, e nesse meio tem a adolescência, por exemplo, pré-adolescente, tem a criança, quem lida com pedagogia sabe, até 7 anos, até 12 anos, né? Pré-adolescência, primeira infância, aquela coisa toda. Então, é bem complexo isso. Só as duas pontas, a infância, então, e a fase adulta. Se nós tratarmos a fase adulta, a gente vai eliminando os problemas da infância, né? Então, por quê? Aqui é um ciclo. A infância, é lógico que ela precisa ser tratada. Porém, quem lida especificamente com crianças, ela vai saber que não é só a criança, e não é a criança. A criança é um reflexo, né? Então, são as duas pontas simultaneamente que têm que ser trabalhadas. Mas aqui, se a gente tem pais saudáveis, as crianças possivelmente, há uma grande probabilidade de serem saudáveis emocionalmente, né, espiritualmente, socialmente, por aí vai. Mas é claro que tem todas essas demandas. Então, os problemas da adolescência são distintos dos problemas que a infância acarreta. Os problemas da fase adulta são diferentes da adolescência e da infância, assim por diante. Então, é preciso, cada um que lida com cada fase da vida, é preciso, então, que ela compreenda um todo e saiba de cada pessoa na sua na faixa etária, na sua fase, né, o que ela vai precisar tratar. Mas sempre entendendo um todo. A gente sempre precisa olhar um todo. Claro que o adolescente tem problemas que fazem parte, né, estão numa construção ainda, né, de caráter, uma construção de personalidade, não dominam, não conhecem o seu temperamento. São 3 coisas que a gente precisa ponderar em uma pessoa: o caráter, a personalidade e o temperamento. São 3 coisas distintas, tá certo? Então, tudo isso é muito complexo, né? O que eu estou propondo aqui é para que a gente tenha um norte. E, claro, amados, eu não estou propondo um curso exaustivo ou um curso acadêmico, né? Porque, de fato, é muito... Mas tem alguma... Deixa eu ver, tem alguém aqui tentando se conectar. É muito... Calma aí, uma hora dessa eu pego essa habilidade de clicar aqui e não interromper a fala. Mas, enquanto isso... Vamos lá. Eu não estou propondo aqui... A Karen trouxe já um ponto de complexidade que nós temos. E temos outros mais, inclusive, né? É bem interessante, então, a gente ponderar tudo isso. Como fazer? A Karen acho que pediu a opinião ou a fala dos demais, né? Bora lá, meu povo. Quem quiser falar, quem quiser desfalar o que foi falado. E aí, então, com a oportunidade, uma saudação, 5 minutos. Até mesmo, eu Pode falar, cara. acabei de mandar nos comentários, eu não sei se aparecem para todos. Se quiserem completar a frase do que eu acabei de escrever aí para vocês. Está no chat. Também estou aberta a opiniões. Isso. Tem um chat aqui, ó. Vocês estão chegando aí o chat, não? Dá para vocês enxergarem a tela que eu abri? Não, queridos? Não, né? Então acho que só aparece para mim, né? É isso? Vocês estão, né? Posso ler, Karen? Ou você... Aparece para todos. Aparece para todos. Então vocês estão chegando aí, né? Ó, ontem tive É um só fato... entrar no chat. Isso, não que eu abri aqui. No chat. Sim, eu abri aqui, eu não sei se aparece com vocês, mas embaixo aí tem o chatzinho, ó. A Karen dizendo que teve um fato atípico ontem, né, de um jovem cristão ativo na igreja, e sendo ele TDAH. Agora, nem todo mundo sabe essa sigla aí, você vai ter que falar para o povo, tá? Foi laudado, né, com TDAH,
E com essa pandemia ocorreu a crise de um laudo e tentou suicídio, sendo ele apenas seguidor de mestre. Você pode falar para os demais essa sigla? Karen? Ela é técnica. Vocês estão me ouvindo aí? Acho que não sei. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso, transtorno de déficit de atenção. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hiperatividade. E hiperatividade. Isso. Aí, às vezes, a gente quer fazer com que aquela criancinha ela fique ali naquela cadeira 2 horas, né? E a gente fala, esse menino é perturbado, é mal educado. Não, tem essa questão, esse déficit, né, de atenção e hiperatividade, que é o famoso TDAH. Tá? Então, é preciso estar, inclusive, compreendendo, né, essas questões. E isso só vem, lógico, é algo específico da psicologia, da pedagogia. Mas é bom que a gente, amado, possa estar inteirado, lendo, se informando a respeito dessas questões. Né? Então, entender o que é uma bipolaridade, uma esquizofrenia, né? E tantas outras questões que são termos técnicos, mas que nós precisamos, pelo menos, ter uma noção. Pincelada. Oi? Precisam, pelo menos, estar pincelando sobre esses assuntos. Porque antes, eu acredito que na nossa época, na época geral de todos que estão no curso, era algo que nós ouvíamos dos adultos. O amigo do meu avô, amigo do meu pai, não. Hoje isso é reitado nas crianças a partir dos 4 anos, na fase pré-escolar. Então, precisamos estar atentos, porque a tendência hoje é de nos tornar, que já são os líderes religiosos, os pastores, vão pegar esses casos menores de estar chegando uma mãe com um filho pela orelha, lá falando, não aguenta, ele está endemoniado. E você orar 100 vezes pela pessoa e não é capeta, é psicoterapeuta, é terapia. Então, eu acabo trazendo essas perguntas, esses questionamentos um pouquinho mais enfatizantes para as idades menores, porque eu levei um choque muito grande no decorrer da minha vida cristã. Eu trabalho com o departamento infantil desde que eu tinha 9 anos de idade, e hoje eu tenho 40. Então, raciocina, a mudança foi muito brusca de 2014 para cá, para a minha vida, porque tem aumentado muito, as salas de aula têm crescido tanto esses tipos de problemas, e os consultórios até mesmo da Viviane, e agora está chegando com força nas salinhas, está chegando com força no WhatsApp, e principalmente por causa da pandemia, está chegando com força. E assim, eu peço encarecidamente a cada familiar, a cada pessoa que está fazendo para os seus pupilos, para os seus membros, para os seus amigos, porque está extremo, as pessoas, os adolescentes e os jovens e as crianças estão se sentindo coagidos, não tem. Aí estão brincando, estão fazendo as atividades em casa, mas aquele contato pastoral, aquele contato com a tia da salinha foi embora, e eles precisam continuamente ser aconselhados, precisam ainda daquele abraço, mesmo à distância, aquele abraço virtual, aquela ligação do oi, bom dia, não é aquela mensagenzinha programada com fotinho de Jesus te ama, não é a questão do oi, eu estou aqui, você está bem? Eu tenho presenciado muito isso através da mídia, né? através da internet, e eu quero passar para vocês, gente. Façam, se vocês já faziam, façam com muito mais frequência, com pessoas que estão muito mais distantes. Igual essa aula para mim, esse grupo está sendo gostoso, porque eu estou aqui no interior, em São José, o professor está lá longe, não sei nem de onde, está bem mais longe, e assim, vocês. Então, se um fizer, nós somos uma rede, se um fizer para mais um, já não seremos apenas um, já seremos 4. Sim. Então, vamos multiplicar, vamos fazer, vamos ter uma célula envolvendo em forma de amor, mas o amor virtual, e principalmente, pensem em algum adolescente, porque trabalhar com a criança é um pouco mais difícil, porque a criança não se abre com facilidade, ela precisa conquistar. Então, mas se vocês já têm aquele contato de tio, porque onde eu sirvo, os tios também são da salinha, mas se vocês tiveram, gente,
Olha, vão fundo, mandem mesmo pelos pais, mas mandem em áudio. A minha filha não sabe ler, ela tem apenas 3 anos. As tias que têm contato com ela, mandam lá, as tias de salinha, mandam um áudio, porque é pelo áudio. E ela se sente uma pessoa tão importante, sem contar com as crianças que são especiais. A minha filha é especial. Vocês não têm noção de quanto tudo isso para ela, a igreja, o envolvimento tem feito falta. Mas A aí importância, ela né? dança. Ela tem um envolvimento com a dança. As tias da dança, elas dançam e mandam um vídeo para ela citando o nome dela. Façam esse gesto de carinho. Porque isso é o aconselhamento pastoral também, independente de você ser ou não pastor. É um aconselhamento, porque o seu olho está estimulando a vida. Sim. Deixa eu pegar esse gancho, Karen, que você deixou para gente. Tem tudo a ver, né? Porque o tópico é esse, né? Procurar saber o estado emocional das pessoas. Eu estou a 1.000 quilômetros de vocês, viu? 1.000 km. Estou aqui na beira, indo para a Bahia. Então, Rio de Janeiro, Minas e Bahia, né? Estou no meio. Então, o que acontece, queridos? Procurar saber o estado emocional. O que essa pandemia tem revelado, pelo fato de que as pessoas estão convivendo mais juntas, a desestrutura emocional, né, familiar, principalmente, que as pessoas vivem. Não sei se vocês sabem, maio é o mês laranja. Quem sabia disso? Maio, mês laranja. Karen sabia que está envolvida, os demais não sabiam, né? Ninguém é obrigado a saber de tudo, né, irmão? Tá tudo certo. Então, tá bom. Coisa boa, então, que a gente vai falar para vocês. Nós temos lá o Outubro Rosa, o Novembro Azul, o Setembro Amarelo, né? Suicídio, câncer de mama, câncer da próstata e tal. Então, pegaram aí os meses e cores para exemplificar. Então, hoje, esse mês é o mês do Maio Laranja. Fala sobre o abuso sexual infantil. Tem aumentado e muito, nesses 2 meses de pandemia que nós estamos vivendo, o abuso sexual infantil, a violência doméstica. Tá? Então, esses problemas, eles só têm aflorado, né, como uma denúncia daquilo que é uma realidade, ou seja, essa desestrutura emocional, né, familiar, social. E quanto mais convivência se tem, então, essas deformidades elas vão sendo mais explícitas, né? Então, há uma camuflagem em tudo isso. A igreja no sentido de comunidade de fé. Quando eu me referi à igreja, nessas ocasiões, entenda sempre como comunidade de fé, não como um espaço apenas de um prédio, uma denominação, tá? É o entendimento bíblico, comunidade de fé. Relação, que a Karen está falando para a gente, a importância de nutrir a relação. Se nutre a relação com essas coisas básicas e simples mesmo. Uma atenção dada, uma palavra dirigida, um oi, eu estou aqui, né? Então, isso é fundamental. Olha só, um jovem com ideação suicida. Aí a gente se pergunta, não é possível. O menino muitas vezes não paga boleto, não tem conflito matrimonial. Né? São coisas peculiares até mais da fase adulta, os estresses da vida, as pressões e etc. e tal. Calma aí, então há uma coisa muito errada em um menino de 10, 12, 14 anos pensando em tirar a própria vida. Há algo muito grave aí que não foi identificado e que não foi do dia para a noite. O que aconteceu? Por que a gente não identificou isso? O que levou essa criança? Que desestrutura é essa que ela vivia, ou que ela vive, que levou ela a este pensamento? Porque isso não é um desejo de morte quando a pessoa quer o suicídio. É um grito, na verdade, porque ela quer viver e não encontra caminho para a vida. Tem pessoas que acham que o suicídio é o desejo da morte. Pelo contrário. A tentativa de suicídio, o pensamento de suicídio, é porque aquela pessoa, ela desesperadamente quer viver e não está encontrando um caminho para aquilo. Não é? A gente precisa entender isso aí. Agora, é fundamental, queridos, relacionamento nós estamos falando, né? De você, de fato, nutrir esse relacionamento. Deixa eu só dar uma interrupção rapidinho, que eu falei que ia acabar umas 11h40, né? Seria 1h10 mais ou menos, e nós já estamos passando aqui, acho que vou passar uns 10 minutinhos, 1h42 agora. Eu já estou 2 minutos aí além do que eu disse que ia levar a aula. Só uns 10 minutinhos, vocês aguentam aí? Se alguém precisar... Professor, posso fazer um adendo aqui rapidinho? 5 minutinhos? Em cima disso tudo que está sendo abordado aí que a nossa irmã falou, eu vou falar um pouco sobre o que eu vivi aqui com o meu filho, né?
O senhor falou agora há pouco sobre suicídio. Uma vez eu conversando com ele, que ele não mora comigo, mora com a mãe dele, né? E ele disse para mim que ele queria se matar, né? E tudo isso que está sendo abordado aí, rapidamente eu quero falar, principalmente sobre o que a irmã falou, eu vejo que é um pouco a falta de aproximação dos pais em casa com os filhos, do diálogo. E muitas das vezes, que tipo de palavras que estão sendo lançadas sobre a vida dos nossos filhos, que tipo de comportamento. Às vezes eu quero preencher espaços com o celular, sendo que realmente o que importa para ele é a minha presença. E no meio desse diálogo, professor, conversando com ele, ele falou para mim que ele assim com esse pensamento porque a mãe dele só xingava ele. Xingava ele de ladrão, xingava ele de vagabundo, falava que ele não ia ser nada, falava que ele que foi uma péssima coisa na vida dela e tal. Então esse tipo de palavra foi fazendo com que ele tivesse esses tipos de sentimento. E hoje eu vejo que, principalmente no contexto de igreja, que os pais não têm muito essa preocupação, sabe? De doutrinar o seu filho, de ensinar o seu filho, de falar para ele a importância do culto, da importância da palavra. A gente quer robotizar, né, os nossos filhos. Chegar no culto, você tem que ficar sentado, você tem que ouvir não sei o quê. E muitas das vezes o comportamento que eles veem de nós, pais, dentro de casa, não coincide com aquilo que eles veem com a gente na igreja, sabe? Então eu vejo esse distanciamento dos pais com os filhos, né? Dessa falta de diálogo, dessa falta de amizade, dessa falta de conversa. Eu vivi isso aqui com o meu filho. Meu filho tem 13 anos, professor, né? E é difícil você ouvir o seu filho com 13 anos de idade falar isso para você, e você vai receber o real motivo de toda essa situação, é porque a própria mãe, não tem diálogo, não tem momento de carinho, não tem momento de compreensão, não tem momento de nada. Aí a gente quer pegar uma criança dessa, levar para a igreja e achar que lá na igreja vai ser resolvido o problema. Na verdade, não vai. Ali ele pode encontrar um momento ali onde ele vai ser amado, vai ser acolhido e tudo, mas se esse problema não for resolvido na casa dele, não vai adiantar. Você entendeu? As duas pontes. Percebe? As duas pontas, né? Não vai resolver, porque ele está tendo um tratamento até legal na igreja, está sendo bem recebido, bem acolhido, mas em casa o tratamento continua o mesmo. A recepção é a mesma, a forma de tratar é a mesma, não tem amor, não tem carinho, não tem nada. Então, eu acho que a gente devia se atentar, né, nessa questão do aconselhamento pastoral, é um pouco do que eu faço aqui, né, conscientizar os pais a respeito disso. Né, a respeito de que, poxa, o seu filho precisa de amor, precisa de carinho, precisa de você, né? Ele não precisa de um celular, ele precisa de você, ele precisa da sua direção, ele precisa da sua motivação, né? Sim. Tá me ouvindo, professor? Sim, deu uma cortada, mas pode falar, pode continuar. Só para encerrar, então eu falo porque foi o que eu passei aqui, né? Com o meu próprio filho. Então, fui tentando, de alguma maneira, fazer ele mudar esse pensamento, de fazer ele se sentir amado. Sentei, conversei com a mãe dele, né, a respeito de que tipo de palavras que ela estava se deportando a ele, qual era o tratamento, qual era a forma. Hoje, graças a Deus, a gente estamos conseguindo controlar um pouco essa situação. Mas eu vejo que nem a nossa irmã pegou mesmo e falou, e a tendência mais é só crescer. Porque hoje a gente vê os pais querendo fazer com que ocupar a presença deles com o celular, tentando justificar a ausência deles com coisas que não vai preencher o que o filho realmente precisa, que é a presença do pai. Substituir o insubstituível, né? Que exatamente. É a relação. A Karen enviou aqui, tá? Tanto no grupo do WhatsApp quanto aqui no chat, o significado das cores lá. Então, depois vocês... Obrigado, tá, Karen? Você tem sido uma bênção aqui nessa questão dessas informações. Professor, aí no caso, eu até especifiquei, depois quem conseguir ler, não é o caso do aconselhado, não foi o caso da estrutura familiar, e sim foi o caso da ausência da matéria igreja. Sim. No caso, só relembrando, não foi a estrutura familiar, e sim no caso da ausência matéria. Parede, igreja, contato humano. Sim, eu até entendi, sim. É que é um conjunto, na verdade, né? Que o Fernando pontuou, muito bem pontuado. Obrigado, Fernando. Inclusive, a gente constata, nós somos pais, a gente sabe
da importância de todas essas dificuldades, das nossas negligências, né? Das nossas dificuldades mesmo, muitas vezes, às vezes até nós sabemos, essa dificuldade foi em prática. Agora, o que nós estamos, irmãos, nós temos 5 minutinhos, vou tentar dar uma pincelada em alguma coisinha aqui, e a gente volta nesses pontos na aula próxima, tá? Então, a aula próxima eu vou continuar aqui, nessa toada aqui que nós estamos, tá? A gente vai dar continuidade mesmo porque eu não acabei o que eu pretendia passar para vocês. Então, a gente vai continuar, se Deus quiser, na próxima aula aí. Temos 5 minutinhos aqui. Então, queridos, olha a importância que... E olha só, essas questões que começam geralmente na infância, elas vão se mostrar ou na adolescência, na transição de adolescência jovem, jovem adulto, né? Ou lá mesmo, para lá da metade da vida para lá. Então, isso tudo deve ser levado em consideração, porque, amados, não tem como evitarmos as consequências de uma vida mal vivida no sentido das relações não serem adequadas. A desestruturação, certo, familiar, ela vai de fato influenciar em toda a vida da pessoa. Então, é por isso que a questão aqui são as duas pontas. A gente se preocupar com essa criança desde sempre, desde quando da mais tenra idade, e trabalhar nesses adultos que muitas vezes foram afetados. Aqui é um ciclo vicioso, né? Então, é quase que geração, não tem nada a ver com hereditariedade, mas geração em geração, onde nós repetimos, né, o comportamento dos nossos pais. Então, inconscientemente, a gente faz isso, transfere isso para os filhos, e isso não tem fim. Quer dizer, tem fim se isso propositadamente for colocado um fim. Se isso for interrompido justamente com esses aconselhamentos. O evangelho é poderoso para interromper tudo isso, né? Então, a importância de nós estarmos aqui identificando, através desse último ponto que eu abordei, vocês foram aqui exemplificando, de saber o estado emocional dessa pessoa, o porquê que essa pessoa ela reage assim, né? Opa, então vamos ver lá atrás, de repente foi na infância, foi na juventude, uma questão familiar, houve lá um tratamento, de repente, e isso é até comum, onde famílias têm 2 filhos, né? De repente um é mais preferido e o outro preterido, então ele foi sempre preterido, o outro sempre foi tratado de uma forma melhor, diferenciada. Eu só estou dando alguns exemplos aqui de tantos outros exemplos que a gente pode levar em conta o porquê, tá certo? De tudo isso. E aí a gente percebe que há uma complexidade muito grande, né, amados? Para a gente chegar, de fato, no problema, isso demora, isso demanda muito esforço, muita dedicação, muita atenção, interesse profundo, e a gente percebe que não se resolve ou não se trata algo importante na vida da pessoa que está causando esses problemas de uma forma superficial. Olha só, em pouca conversa que nós tivemos, quantas dificuldades aqui já é percebida, quantos comportamentos errôneos vão contribuir para uma vida complicada nas relações lá na frente. Então é interessante a gente, inclusive, para uma questão pessoal, nós somos pais, a gente pegar esses exemplos, nosso e do cada um de nós aqui, e de outros, para que a gente possa sempre estar se policiando. A nossa vida, ela tende a ser automática, né? Rotineira. Se a gente não fizer essas reflexões quase que diariamente, a gente vai se perdendo nisso aí. E quando a gente percebe, de repente, o negócio já está muito complicado, porque a gente não identificou isso no começo, a gente não se policiou. Nós, muitas vezes, não temos uma ação preventiva e sempre reativa. Nós somos reativos e não preventivos. Esse é o grande problema nosso, da igreja em si, quando vai tratar problemas. A gente, lógico, precisa tratar os problemas, porque eles estão aí, mas a gente precisa se antecipar esses problemas, antever esses problemas. Então, a gente deve ser preventivo. Queridos, nós temos só um minutinho aqui, e a gente não vai conseguir dar continuidade aos pontos. Eu quero só falar para vocês, continuem lá no WhatsApp, tá? Vamos bater o papo lá, continuem lá. A gente teve 2 períodos de 40 minutos aqui, 1h20. Então, mas continue lá. A semana é para isso, para a gente continuar essa conversa aqui, pontuar. A gente volta nessas mesmas abordagens na aula que vem, é o que eu pretendo. Mas usem o WhatsApp, coloque lá, de fato, os comentários, a contribuição que vocês acharem pertinente. Não deixem de assistir aqueles vídeos que eu recomendei para vocês, pelo menos 10 vídeos, no mínimo 10 vídeos,
mínimo do mínimo, tá? E não se pautem pelo mínimo. Assistam lá, acho que vai cair a nossa ligação. Deus abençoe vocês. Obrigado por participar. Final de semana abençoado para vocês, cheio de alegria, de bênção de Deus. Aproveitem as relações, né, Karen? Virtuais e as que podem presenciais. Aproveitem aí, desfrutem disso, tá? Ao máximo possível. Isso é o que importa na vida, o resto é superficial. Vale mesmo esse contato. Então aproveite. Se é uma live, se é um zapzinho aí, a distância do zap que a Karen falou, se é o convívio próximo que você tem, a gente tem as limitações, né, sociais agora, mas aproveitem o máximo, meu amado. Vamos viver a vida, porque ela é curta, ela é única, e vamos ver bem vivida ela, viu? E vamos pensar nisso, orem aí por tudo que nós falamos aqui, vamos continuar a reflexão. Tá bom, queridos? Deus abençoe vocês, vamos continuar a conversa pelo Zap. Então, estou à disposição ainda. Hoje, amanhã, não sei se eu vou ter muita disponibilidade, mas bora